Fala, galera. Ganhamos. E assim, foi muito. 1-0, magro, mas não importa, galera. 1-0 é 3 pontos do mesmo jeito. Sendo em casa, sendo fora, sendo aonde for, resultado de vitória é resultado para 3 pontos e ponto final. E nós conseguimos levar esses 3 pontos frente ao Atlético Mineiro. Em um jogo que o Corinthians teve total domínio da partida. O Atlético Mineiro raramente apresentou perigo no gol do Corinthians. Para falar a verdade, o único lance de perigo do Atlético Mineiro no gol do Corinthians foi a vez um pouco antes do gol do Maicon, que a bola foi na trave. Eu acho que esse é o único lance que vem à minha mente que o Atlético realmente teve chances reais de marcar gol no Corinthians. E falhas evitaram que o gol do Corinthians saísse mais cedo. O Yuri Alberto perdeu o gol, o Maicon perdeu o gol. E a jogada do Corinthians foi linda. Mas o Maicon, né, galera? O Maicon é o Maicon, né? E o Maicon fez gol, né? Meteu uma paulada. Acho que ele fechou o olho na hora de fazer ali, mano. Meteu uma paulada e fez 1-0 pro Corinthians. Aí o time do Corinthians, ele murchou, vamos ser sinceros, acomodou-se, vamos dizer assim, e se defendeu muito bem, conseguindo neutralizar bastante o Atlético Mineiro e assim garantindo um 1-0, né? Vamos ver aqui, vamos analisar mais porque é o que eu tenho para analisar de momento, né? A iluminação tá um pouco ruim, galera, me desculpem, tá? Vamos ver a escalação do time do Corinthians. O Corinthians começou com Hugo Souza, né? Hugo Souza de volta, né? Ele não jogou contra o Santos. Inclusive, eu gostaria de esclarecer uma coisa lá porque eu não fiz pós-jogo do Santos, tá, galera? Inclusive, vai ter vez que não vai ter pós-jogo, galera. Pode falar, foi porque o Corinthians perdeu? Mais ou menos. É que minha avó tá doente. Minha avó tá doente, eu não tava com cabeça naquele momento. Sabe por quê? Porque ela tava no TI, agora ela não tá mais no TI, entendeu? Agora eu tô com a cabeça um pouco mais normal, né? Enfim. Então, e eu falei, o Corinthians tá perdendo 2-0 do Santos. Eu falei, eu não vou ver isso, né? Não deu pra fazer pós-jogo porque eu não assisti o segundo tempo, né? Enfim. Tá, continuando. A zaga foi a linha de 3, João Pedro Tioca, Carlos Júnior. Esse eu não conhecia mesmo. E Ranielli, tá? Ranielli na zaga, né? Ranielli que é meio campista, enfim. Aí nós temos aqui no meio campo, nós tivemos Mateuzinho, Maicon, Rodrigo Garro e Bidu. Aí o Bidon e Yuri Alberto e Memphis como dupla de ataque. Hugo Souza. Bom, o Hugo Souza não trabalhou muito, mas foi seguro, né? Quando a bola vinha, tinha seguro, ia lá em cima, né? Tirar a bola para evitar o cabeceio do jogador do Atlético. Quando a bola vinha, se pegava com segurança, enfim. Gostei da partida do Hugo. Não fez muito, porque o Atlético realmente não ameaçou. E parabenizar também o trio de zaga, né? Foi muito bem. Neutralizou o time do Atlético muito bem. Não foi difícil, vamos confessar que esse time do Atlético é ruim, galera. É ruim esse time do Atlético. Então, assim, não foi tão difícil também neutralizar esse time do Atlético. Mateuzinho teve alguns dos seus momentos, né? Enfim, ele chegou a dar um passe pro Alberto lá no início vai começar o segundo tempo. Ele dá um passe, o Alberto mergulha ali. Eu acho que ele não perdeu o gol, né? Perdeu, mas não foi nada demais. Ali era uma bola difícil, né? Era difícil acertar o gol ali. O Maicon. O senhor Maicon. É o homem do jogo, né, mano? O que eu vou fazer? Ele fez gol da vitória. Só que assim, eu fico com medo real do Dorival achar que agora ele é craque. Porque se ele já era o capitão fazendo absolutamente nada dentro de campo, imagina agora com ele sendo o homem do jogo. Ele vai virar ídolo já pro Dorival, né? Então assim, eu tô com medo disso, mas tirando isso, partida para nível Maicon excelente. O Maicon não faz nada dentro de campo. Hoje ele tentou, chamou a responsabilidade e ainda fez o gol da vitória. Enfim.
Rodrigo Garro, e aqui a gente pode falar aqui, né, já falando aqui do trio Jin, né, Rodrigo Garro, né, o Jin que é Garro, né, e Yuri e Memphis, né. Essa volta desse trio é espetacular, é música pro ouvido do corintiano. E assim, os três você vê quanto eles fazem diferença dentro de campo. O Alberto mais uma vez perdendo um caminhão de gols, né? Enfim, mas a gente vê a importância desses três em campo. O Garro ali muito bem, tentando armar o time, ele fez muito bem na partida ali com o Memphis. O Memphis também fez uma boa partida, viu, galera? É o que eu falei, faltou um pouco de efetividade às vezes na hora de marcar o gol, né? O que poderia ter feito o gol mais cedo, né? Mas enfim, isso não vem ao caso, o importante é que a gente ganhou. Bidu e Bidon, acho que são os únicos que eu posso dizer que não fizeram uma boa partida. Porque eu não vi eles em campo, basicamente. Né? Poucas vezes deu pra ver eles em campo. Então, no geral, foi isso, tá, galera? No geral, foi isso. O Corinthians vence o Atlético. Vitória de gigantesca importância. A gente tá indo agora a 36 pontos. Cada ponto é valiosíssimo. E não vamos ficar com aquela coisa só de fugir de rebaixamento. Não vamos pensar grande, como eu falei. Vamos pensar se a gente consegue beliscar pelo menos na Libertadores, entendeu? Continuar aquele pensamento. Cada vitória é importante. Cada vitória é importante. Então... isso é de grande importância. Inclusive, eu vou avisando que sábado que vem não vai ter pós-jogo também, porque eu tenho o show do Guns, tá, galera? Então é o que eu falei, de vez em quando não vai ter, pós-jogo, né? Enfim, quando não for possível, quando eu não estiver em casa, enfim, quando tiver alguma diversidade. Mas podem ter certeza que se não tiver, eu estarei aqui, independentemente se ganhar, empatar ou perder. E é isso. Falou.